Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a insuficiência cardíaca, que é uma síndrome clínica e portanto tem um diagnóstico clínico, que vai acontecer por conta de uma desordem estrutural ou funcional, responsável por comprometer a habilidade, a função daquele ventrículo, ou seja, vai comprometer a sua capacidade de relaxamento e consequente enchimento ventricular, ou vai comprometer a sua capacidade de contração e esvaziamento ventricular. São 3 tipos de insuficiência cardíaca, pessoal? Insuficiência cardíaca sistólica, diastólica e de alto débito. Na insuficiência cardíaca diastólica, o coração não vai conseguir relaxar adequadamente, Na sistólica, há um comprometimento da sístole, então ele não consegue contrair adequadamente. E na insuficiência cardíaca de alto débito, pessoal, o coração desse indivíduo vai estar funcionando adequadamente, só que ele tem uma doença que vai estar exigindo muito mais do que aquele coração está podendo oferecer. As principais doenças relacionadas à insuficiência cardíaca de alto débito, pessoal, são a tireotoxicose, a anemia, a sepse, a cirrose hepática, e a fístula arteriovenosa sistêmica. Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca de alto débito, não tem droga, é tratar a doença. A principal causa de insuficiência cardíaca aqui no Brasil, pessoal, são 2, A primeira delas é a hipertensão arterial sistêmica, seguida aí da doença coronariana, segunda causa principal. Lembrar, pessoal, que nem toda insuficiência cardíaca é uma insuficiência cardíaca congestiva, Nem toda IC é uma ICC. A insuficiência cardíaca congestiva é aquela situação que o paciente ele tem uma insuficiência cardíaca e vai estar congesto, vai estar bastante edemaciado, e nesses casos nós somos obrigados a associar um diurético no tratamento desses pacientes. Na insuficiência cardíaca, não, esse paciente não tem edema, não tem necessidade da gente estar passando um diurético para ele. Qual que é a diferença da IC sistólica para a IC diastólica? Na IC sistólica, como eu já falei para vocês, há um comprometimento na capacidade contrátil do ventrículo, então ele não consegue se contrair adequadamente, não consegue ejetar adequadamente o sangue que está ali dentro. Isso vai fazer com que fique retido um certo volume de sangue dentro desse ventrículo, Esse volume de sangue que vai ficar retido aí dentro por incapacidade de contração ventricular, ele vai gerar uma pressão de enchimento muito alta ali dentro desse ventrículo, que tem insuficiência sistólica, e justamente por essa incapacidade contrátil do ventrículo, pessoal, a fração de ejeção dele vai estar diminuída, no caso de uma insuficiência cardíaca sistólica. E esse sangue que vai ficando retido dentro do ventrículo, a gente tem que, quando cai mais sangue ali dentro daquele coração, esse sangue que está caindo, ele bate naquele sangue que ficou retido e vai gerar um ruído que a gente chama de terceira bolha, a B3. Então, os 3 pontos principais associados à insuficiência cardíaca sistólica, pessoal, são uma fração de ejeção diminuída, vai estar inferior a 45%, esse ventrículo ele vai estar dilatado e a gente vai ter a presença da terceira bolha, da B3. Na insuficiência cardíaca diastólica, pessoal, o que vai acontecer é que esse ventrículo ele vai estar hipertrofiado, ao contrário lá da IC sistólica, que o coração fica dilatado. Aqui não, ele fica hipertrofiado, e é justamente por conta dessa hipertrofia do ventrículo que a pressão de enchimento também vai estar bastante elevada. Mas o motivo aqui dessa pressão de enchimento elevada é diferente lá da IC sistólica, que vai estar aumentada por conta da presença do sangue que vai ficando retido naquele ventrículo que está insuficiente. Então, os 3 pontos principais relacionados à insuficiência cardíaca diastólica, pessoal, são uma fração de ejeção normal, como eu já expliquei para vocês, superior a 45%, a presença da hipertrofia ventricular e a presença da quarta bolha. Do ponto de vista clínico, não tem como a gente fazer essa diferenciação, pessoal, da IC sistólica da diastólica, e o que esse paciente vai queixar para você é um cansaço intenso à realização de esforço físico, e o clássico, da insuficiência cardíaca, que é a dispneia paroxística noturna, ou seja, ele vai ter muita falta de ar, muita dispneia quando ele se deita durante a noite para dormir, e ele pode cursar também com bastante congestão, edema, que nesse caso passa a ser a insuficiência cardíaca congestiva. Pessoal, se um indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca diastólica consegue ter uma fração de ejeção normal, então qual que é o problema,
que acontece é o seguinte: o coração de uma pessoa normal, ele ejeta aproximadamente 50% do sangue que ele recebe, né, que é o valor da fração de ejeção normal, aí é aproximadamente de 50%. O que vai estar acontecendo aqui na EC diastólica é que, embora esse coração tenha uma fração de ejeção normal, ele está recebendo pouco sangue porque aquele coração está hipertrofiado, tá? Então, embora ele consiga ejetar mais de 45% do que ele recebe, como ele recebe pouco, ele está ejetando pouco. Sobre a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, pessoal, o que vai acontecer é uma queda do débito cardíaco, né, nas duas situações, como eu já expliquei para vocês, e o corpo ele vai perceber isso e vai reagir mal, tá? Porque ele entende que o que está acontecendo é uma hipovolemia, ele não entende que a queda do débito cardíaco é porque o coração está insuficiente. Então ele reage ativando o sistema renina-angiotensina e aumentando aí a liberação de catecolaminas pela adrenal. E essas duas situações vai gerar aí uma sobrecarga ainda maior daquele coração que está insuficiente. Então é justamente por isso que a base do tratamento da insuficiência cardíaca é a associação do IECA com o beta-bloqueador, né? O IECA que vai inibir a formação de angiotensina 2 e o beta-bloqueador que vai antagonizar as catecolaminas. É importante a gente iniciar esse tratamento o quanto antes, bem na fase inicial ali desse processo, na fase hormonal, tá? Porque quando esse indivíduo evolui aí para a fase sintomática da insuficiência cardíaca, né, para a fase clínica, aí já não tem mais como curar a insuficiência cardíaca. Quando chega nesse ponto de remodelamento cardíaco é muito sério, tá? Porque o coração ele começa a tentar mudar a sua forma de contrair para tentar dar conta daquela situação, né? Mas acaba que isso aí, pessoal, no final das contas vai gerar uma apoptose das células, tá? Essas células começam a morrer, piorando ainda mais a situação daquele indivíduo, né? Caindo ainda mais o débito cardíaco, gerando uma resposta orgânica ainda maior, né? Sobrecarregando mais ainda o coração daquele indivíduo. Então as células dele começam a morrer tanto por necrose quanto por apoptose. Então é isso, pessoal. É pelo que eu acabei de explicar para vocês, a base do tratamento da insuficiência cardíaca é um IECA associado a um beta-bloqueador. Nos pacientes que estiverem com gestos, a gente tem que estar passando um diurético para eles e vasodilatador. O diagnóstico da insuficiência cardíaca, pessoal, é clínico. A gente vai fazer através dos critérios de Framingham. Ele é bem grandinho, mas a gente tem que saber, tá? Os critérios são divididos, a gente tem, né, os critérios maiores e os menores. Os critérios maiores são edema agudo de pulmão, são aqueles critérios bem característicos mesmo de insuficiência cardíaca, né? Então, edema agudo de pulmão, espineia paroxística noturna, estertores pulmonares, turgência jugular patológica, refluxo hepatojugular, PVC maior do que 16, cardiomegalia no raio-x, terceira bulha e perda de peso maior do que 4,5 kg em resposta ao tratamento. Critérios menores: edema maleolar bilateral, hepatomegalia, derrame pleural, dispneia aos esforços, tosse noturna, capacidade vital menor do que 1/3 do previsto e taquicardia maior do que 120 batimentos por minuto. Se esse indivíduo apresentar 2 critérios maiores ou pelo menos 2 critérios menores e um maior, a gente fecha o diagnóstico de insuficiência cardíaca para ele. Sobre os exames que devem ser solicitados para esses pacientes, a gente tem aí o hemograma, o raio-x de tórax, que vai demonstrar se esse indivíduo tem ou não uma cardiomegalia, né, um aumento da área cardíaca. Lembrar que esse aumento vai acontecer somente no caso de insuficiência cardíaca sistólica, porque a hipertrofia do coração, no caso da insuficiência cardíaca diastólica, acontece para dentro. Tá? Essa hipertrofia que vai acontecer no coração para fora é somente no coração de atletas. Tá? A gente solicita também o ECG, não existe indivíduos com insuficiência cardíaca com o eletrocardiograma normal, e a gente solicita também o eco, né? Porque o eco ele vai ajudar a gente a determinar qual é o tipo de insuficiência cardíaca desse paciente, e no caso desse indivíduo apresentar uma insuficiência cardíaca sistólica, ele mostra pra gente qual que é o déficit de contração que aquele coração está apresentando. Tá? Se ele apresentar uma insuficiência cardíaca global, a gente pensa aí como causa na hipertensão arterial sistêmica. Se for uma insuficiência cardíaca segmentar, a gente já pensa como causa aí na doença isquêmica. Para o tratamento do paciente com insuficiência cardíaca, pessoal, antes de qualquer coisa nós devemos classificá-los. E são 2 classificações, tá? A classificação A, B, C, D e a classificação de NIRA. Lembrar que essas classificações, elas se completam, tá? Então, primeiro a gente classifica esse indivíduo em classe A, B, C ou D. Classe A
é aquele paciente assintomático, mas que ele tem fatores de risco para desenvolver insuficiência cardíaca, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia. Tá? O paciente classe B, ele é assintomático, mas ele já apresenta alguma disfunção de ventrículo esquerdo, como, por exemplo, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. Tá? O paciente que está nesse estágio B, se a gente pegar ele nesse estágio, a gente consegue, se nós tratarmos adequadamente, né, claro, a gente consegue fazer com que esse paciente retorne para o estágio A. Tá? Agora, se ele não for adequadamente tratado, ele vai evoluir para o estágio C, né, que aí ele já passa, além da disfunção de ventrículo esquerdo, ele passa a ser sintomático. Tá? E o estágio D, insuficiência cardíaca refratária. A partir do momento em que esse indivíduo chega no estágio C, a gente vai classificá-lo de acordo com o NIRA para tratar, tá? Mas antes disso, vamos falar do tratamento do paciente classe A e B. Então, o paciente classe A, que é aquele paciente assintomático, que tem fatores de risco para desenvolver insuficiência cardíaca, o tratamento dele vai ser individualizado, né? A gente vai tratar o fator de risco. O paciente classe B, a partir daqui a gente já vai entrar com um beta-bloqueador e um IECA. Agora o paciente C, como eu já expliquei para vocês, para a gente decidir qual é o melhor tratamento, a gente vai classificá-lo de acordo com o NIRA, né? O paciente NIRA 1 é aquele paciente que consegue desempenhar suas atividades sociais sem sintomas, sem dispneia, tá? O paciente classe 2 é aquele paciente em que as atividades sociais causam dispneia. O paciente classe 3 é aquele paciente que qualquer atividade ele tem dispneia, e o paciente classe 4 é aquele que tem dispneia em repouso. Tá? O tratamento do paciente classe 1 e 2 é somente associar um beta-bloqueador com o IECA. A partir da classe 3, né, classe 3 e 4, a gente vai estar tratando esse paciente, além do beta-bloqueador e o IECA, você vai associar o aldactone, né, que é a espironolactona, e um digital. Lembrar também de associar um diurético para todos os pacientes que estiverem com gestos, né, com edema, independente da classe que ele se encontra, associar um diurético para eles. Então, em relação ao tratamento medicamentoso, nós temos aí as drogas que aliviam os sintomas do paciente, nós temos as drogas que aumentam a sobrevida dele. As drogas que aumentam a sobrevida são aquelas drogas que inibem os hormônios, né, relacionados à insuficiência cardíaca. Então, o IECA, o beta-bloqueador e a espironolactona. O nitrato e a hidralazina, elas também aumentam a sobrevida em pacientes negros, tá? E devem ser associados aí nos casos em que o esquema terapêutico que eu já comentei com vocês não foi suficiente para a melhora da insuficiência cardíaca. Em relação aos BRA, né, os bloqueadores dos receptores da angiotensina, a gente só vai estar usando naqueles pacientes que tiverem intolerância mesmo ao IECA. Tá? A gente não costuma substituir o IECA pelo BRA, não, somente quando não der mesmo para usar o IECA. Sobre as opções de beta-bloqueadores que devem ser utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca, a gente tem o bisoprolol, o metoprolol XR ou o carvedilol. Tá? Quando a gente inicia o tratamento desses pacientes com beta-bloqueador, ele dá uma piorada, tá, em relação à congestão, e nesses casos a gente tem que não remover o beta-bloqueador e sim aumentar o diurético, tá bom? Então, justamente por conta dessa piora que vai acontecer quando a gente inicia o beta-bloqueador, a gente vai utilizar em pacientes, a gente vai começar o beta-bloqueador nos pacientes que estiverem instáveis, com pouca ou nenhuma congestão, pelo que eu acabei de falar para vocês, né? Vai dar uma piorada aí na congestão dele. E os dois sinais mais fidedignos que vão auxiliar a gente na avaliação dessa congestão, né, é a presença do refluxo hepato-jugular e a presença da B3. Sobre as doses do beta-bloqueador, pessoal, a gente tem que ir aumentando essas doses progressivamente, conforme esse paciente vai tolerando, tá? É importante para que haja um aumento da sobrevida nesses pacientes relacionados ao uso do beta-bloqueador, que ele seja utilizado na dose máxima que aquele paciente conseguir tolerar. Então é isso, manter esse beta-bloqueador aí uma dose a menos do que aquela que ele não tolerou, né? Ou seja, a dose máxima que ele conseguiu tolerar, porque é somente assim que a gente vai conseguir aumentar a sobrevida. Sobre o aldactone, pessoal, a gente só vai utilizar naqueles pacientes que puderem ser referenciados rapidamente para dosar sódio e potássio, né? Lembrando que a espironolactona, ela gera uma reabsorção de potássio e eliminação de sódio e água, então a gente tem que estar avaliando, dosando o sódio e potássio desse paciente. Tá? A dose da espironolactona deve ser de 12,5 a 50 mg por dia,
E as contraindicações para o uso da espironolactona, pessoal, sempre que o potássio dele estiver alto, né, acima de 5, quando a creatinina dele estiver superior a 2 a 2,5 e quando ele estiver apresentando um clearance de creatinina menor do que 30. E quando que a gente vai usar o nitrato associado à hidralazina, né? Como substitutos do IECA ou em associação em pacientes negros, tá? Porque, como já falei para vocês, gera um aumento da sobrevida deles. Em relação às drogas que aliviam sintomas, a gente tem aí o diurético e o digital, né? Como opção de diurético, a gente não precisa necessariamente entrar com a furosemida para esse paciente, a gente pode entrar com hidroclorotiazida, porque ele é mais fácil de tomar. E a gente tem também o digital, né? A digoxina. A digoxina, pessoal, a gente vai suspender em caso de intoxicação, tá? Em caso de intoxicação, que a gente vai desconfiar através de alguns sinais mesmo de intoxicação que esse paciente vai apresentar, que são a presença de náuseas e vômitos, a presença de arritmia, que no caso é uma extrasístole, e a conduta que deve ser remover, claro, né, a digoxina e avaliar por que esse paciente intoxicou. São 5 causas principais de intoxicação por digital, tá? Que a gente tem que avaliar: a hipocalemia, a hipomagnesemia, o hipotiroidismo e a amildarona, tá? A amildarona, ela está relacionada ao aumento dos níveis séricos da digoxina. Então, claro que nos casos desse paciente apresentar uma arritmia relacionada à intoxicação por digoxina, a gente não vai entrar com a amildarona. E a impregnação é uma situação muito próxima da intoxicação e nesses casos o paciente vai apresentar no eletrocardiograma a chamada lesão em colher, tá? Lesão em colher ou empate pedreiro. Nos casos de intoxicação a gente entra com anticorpo antidigital para esses pacientes, tá? Que é o Digibend. Quais que são as indicações de anticoagulação, né, para esses pacientes com insuficiência cardíaca? A gente anticoagula, né, com varfarin os pacientes que têm o HPP de embolia, pacientes que têm insuficiência cardíaca por amiloidose, qualquer paciente, claro, que tenha fibrilação atrial e pacientes que têm história familiar aí, em parentes de primeiro grau de TEP, de embolia pulmonar. E quais que são as indicações de CDI, né, para esses pacientes com insuficiência cardíaca? A gente vai indicar o CDI para aqueles pacientes que já estão em terapia medicamentosa em dose otimizada, para pacientes que têm uma fração de ejeção menor ou igual a 35%, pacientes que sejam aí classe MIRRA 2 ou 3, pacientes que tenham aí mais de 1 ano de sobrevida estimada, e a gente indica também o CDI para aqueles pacientes que têm um PCR, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular grave. As indicações de marcapasso biventricular são bloqueio de ramo, terapia medicamentosa otimizada, fração de ejeção menor ou igual a 35% nos pacientes MIRRA 3 ou 4, e QRS superior a 120, tá? Com ritmo cardíaco sinusal. Então é isso que eu tinha para falar sobre insuficiência cardíaca, pessoal. A minha referência para a elaboração desse vídeo foi o Medicurso. Eu espero ter ajudado vocês. Em relação às drogas que aliviam